Quando você termina a faculdade, você tem muita ideia de tipo, caramba, não sei o que eu vou fazer. E acaba que o que você já estava fazendo durante a faculdade vai te ajudar para as coisas no futuro, né? Eu estava na faculdade, né, fazendo análise de desenvolvimento de sistema na FATEC Piranga. Eu trabalhei na prefeitura porque eu fui fazer estágio lá. Eu fiz estágio durante a faculdade na supervisão técnica de saúde. E aí chegou no momento de que vamos fazer do TCC. E aí, como eu queria muito fazer algo voltado à área de saúde, eu acabei conversando com o Marcos, né, que inclusive é um cofundador da SUE, e aí a gente decidiu fazer um jogo voltado para a mobilidade motora das mãos. Ele ajuda os terapeutas ocupacionais para auxiliar no processo de capturar como que o paciente está indo com o desenvolvimento ali da mobilidade das mãos. A gente não tinha nenhuma experiência, não tinha desenvolvido nenhum jogo assim antes. E aí a gente começou a pesquisar na internet, no YouTube, usar a plataforma do Coursera para aprender, para conseguir desenvolver o jogo. A gente conseguiu e aí depois que a gente terminou a faculdade, a gente decidiu que a gente queria fundar um estúdio de jogos. Eu sou programadora, né? O Marcos Silva, ele também é programador, mas ele atua como game design e eu produzo conteúdos e a gente tem parceiros que trabalham com a gente, né? Por exemplo, o José Wilson, ele é o animador do projeto do Angola Jenga Picado dos Sonhos e a Larissa Mello, ela faz toda a direção de arte e a arte do jogo. Também tem uma outra parceira nossa, que é a Bettina Calmon, que ela fez a produção dos áudios pro protótipo do jogo. O Angola Jenga Picado dos Sonhos, ele tem dois personagens principais, né? O Soares e a Andala. Então no jogo você tem uma perspectiva da visão do homem negro e da mulher negra naquela época de escravidão, para eles mostrarem a história que eles tinham antes de acontecer o momento da escravidão e como que era a relação deles para chegar até Palmares. Então, no meio dessa toda a narrativa, durante esse caminho, você vai conseguir passar por vários mocambos, né, que existiam na época, e você vai ter que resolver vários puzzles para conseguir atingir o objetivo. O que acontece é que naquela época, a gente sabe que a maioria dos documentos que eram feitos aqui no Brasil durante o período da escravidão era feito por pessoas brancas. E as pessoas negras, elas tinham poucos recursos para fazer algumas documentações para a própria história do povo preto. Então, por conta dessa situação de existir os escravizados e os senhores do engenho, acabava que muitas das coisas que a gente sabe hoje foi por conta que a nossa história foi apagada, né? Então a gente quer resgatar essas histórias e fazer com que as pessoas entendam a cultura negra no Brasil como algo comum e não algo marginalizado como acontece hoje em dia. No ano passado a gente participou do edital da SPCine HQU2 e aí lá naquele edital os estúdios tinham que escolher 2 obras em quadrinhos, né? E a gente escolheu, uma das obras era a do Marcelo de Salete, Angola Jenga, uma história de Palmares. E a gente fez uma parceria entre o meu estúdio, né, e do Marcos, a sua The Real, com o estúdio Faunia. E aí a gente começou a desenvolver o protótipo. A gente conseguiu passar para a final, né? A gente foi finalista no edital e aí tinha ganhado um investimento para produzir o protótipo em 1 mês. E aí nesse 1 mês toda a equipe se organizou para conseguir desenvolver. Aí acabou que a gente não conseguiu ganhar o edital, mas conversando com o Marcelo, né, a gente decidiu que iria continuar desenvolvendo de forma independente, né. E a gente tem a permissão do Marcelo, né, para desenvolver e conforme a gente vai criando conteúdo para o jogo, ele valida se isso cabe ou não, porque querendo ou não, as pessoas associam como é um jogo inspirado na obra dele, elas diretamente associam. Então, se a gente não fizesse essa ponte de olha, fizemos esse conteúdo, você pode autorizar, ficaria inválido, né? Porque a gente tem que casar os dois de forma que a gente consiga
fazer com que a obra dele seja passada ali de uma forma coerente, né? No momento, a gente está em fase de pesquisa, né, do Angola Janga. Tem disponível na Google Play para baixar, para quem tem Android, mas a gente vai, de fato, ter uma demo pronta somente o ano que vem, que a gente vai disponibilizar para as pessoas, porque esse processo de pesquisa, de ter uma estrutura maior no projeto, vai possibilitar que a gente consiga fazer o desenvolvimento um pouco mais rápido do que, de fato, colocar a mão na massa programando e no final não for aquilo que a gente realmente precisa. A gente quer já no segundo semestre do ano que vem já ter o jogo finalizado para as pessoas jogarem, e a gente quer disponibilizar o jogo tanto na plataforma do Xbox quanto na Steam, que é para PC, né? Para a gente ampliar a nossa rede para que consiga atingir o máximo de pessoas possíveis. Geralmente um protótipo é o que você faz assim antes de ter um produto para as pessoas chegar a jogar, para ser espalhado no mercado da indústria de games, né? Mas o protótipo serve muito mais assim para a gente validar se o que a gente está fazendo ali faz sentido. E aí a gente testa em alguns eventos, por exemplo, a gente testou o protótipo no Perifacon, que aconteceu esse ano, o primeiro Perifacon, a Comic Con das Favelas, né? Ali naquele momento que a gente usou o protótipo, a gente conseguiu validar que algumas coisas que a gente estava usando para ter a interação ali do jogador não serviam tanto para aquela narrativa. Então a gente coleta feedback das pessoas, né, também, para conseguir melhorar, para aí sim, quando tiver já uma demo que a gente lança para as pessoas, e aí sim, a partir daquela demo a gente já tem um produto mais assim consistente. A gente deixou esse protótipo disponível só no Android. Por qual motivo? A gente precisava enviar esse protótipo para ser exposto tanto em Moçambique quanto na Angola. Só que a gente tinha deixado lá fechado a versão e eles estavam com um link de acesso, só que estava dando muita confusão para as pessoas acessarem. Então, a gente, como tinha que instalar em vários tablets, né, a gente decidiu que lançaria o protótipo na Google Play para facilitar o trabalho das pessoas lá na exposição. Então, por isso que ele está disponível, mas se não fosse por isso, a gente não teria colocado, porque a gente sabe que tem muita coisa ainda para melhorar para, assim, ter uma demo consistente. Tem editais, né, do governo que incentiva a cultura de periferia. Um deles é o VAI, né, o edital VAI, que ela incentiva a cultura na periferia, mas a gente sabe que essas vagas elas são limitadas, então não é uma coisa assim simplesmente que todo mundo que vai se inscrever vai conseguir passar, porque já tem uma camada seletiva por trás disso, né? Investir em educação, capacitar as pessoas, inclusive nesses eventos que a gente tem participado bastante, eu sempre encontro meninas negras e meninos negros conversando comigo para saber como eles se inserem no mercado de jogos. E é difícil orientar eles nesse momento, assim, porque muitas das pessoas, elas não têm nem computador em casa. Então, como que você fala para uma criança ou adolescente que quer desenvolver um jogo que legal, ela quer desenvolver, você dá lá tipo uma lista de cursos que ela pode fazer gratuito, mas e quando ela chegar em casa, que computador ela vai poder usar para fazer os seus próprios jogos? A maioria das pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, que são negras, elas não ocupam um cargo de liderança. Como que você faz com que toda uma estrutura que existe no nosso país se converta para capacitar aquelas pessoas para conseguir desenvolver os seus projetos? E mesmo que existam muitas pessoas na área de jogos desenvolvendo, a gente ainda tem muita dificuldade em identificar quem são as pessoas negras naquele contexto. A maioria dos jogos que são produzidos hoje em dia, financeiramente mais rentável para a indústria, né? Eles estereotipam as pessoas negras. Por exemplo, o GTA. Você está representando um homem negro numa situação marginalizada em que ele é o bandido, ele tem que matar a polícia, ele que rouba carro, enfim. Se a pessoa negra é uma das principais, ela é marginalizada.
Senão ela fica em segundo plano e acaba que nem explora tanto a narrativa daquele contexto. A maioria dos jogos sempre tem aquela questão de quando tem uma mulher, ela é toda estereotipada, com peitão, com a bunda grande, com roupas curtas. E quando elas não são assim, nessa representação, elas têm uma narrativa de, nossa, elas são princesas e foram capturadas e são sempre as indefesas do rolê. Então, são narrativas que já, sabe, já está saturado, a gente não precisa mais disso. E tudo bem que no começo dos jogos usavam muito essa narrativa e funciona, realmente funciona, é rentável para a indústria. Mas o quanto isso se torna verdade para todas as mulheres? A gente participou do Big Festival, né? Que é o maior evento de jogos indies da América Latina. Tinha muitas também mulheres apresentando os jogos ali para o público, mas acontece que bem a maioria são realmente sempre homens e homens brancos, né? Se você não se sente confortável como mulher em estar em um espaço, o que acontece na maioria das vezes é você não ir nesses lugares. E não é porque não existe mulheres na área de jogos, existe sim, mas você tem que saber o lugar certo de encontrar elas, porque muitas das mulheres não estão nesses espaços mais badalados da área de games, simplesmente porque elas não se sentem confortáveis por estar ali, né? É complicado você pensar que sempre a gente vai ter o pensamento de não tô legal aqui, eu vou recuar. Só que esse recuo muitas vezes impossibilita que a gente consiga conquistar outras coisas, né? Por mais que seja muitas vezes agressivo estar em esses espaços, se a gente não se colocar ali, quem é que vai estar pela gente? Tem eventos, né, que acontecem na área de jogos que incentivam mulheres a desenvolver jogos. Aí tem algumas Game Jams que é focado só em mulher. É um espaço que mulheres se reúnem para ter essa troca, né? É um estudo que vai possibilitar nós, como mulheres, conseguir crescer na carreira. Estude. Estude, mas estude muito e nunca chegue assim e fale assim, nossa, agora eu estudei o suficiente, vou parar por aqui, entendeu? É sempre uma renovação, sabe? Você se atualizar a todo momento e se inserir em espaços que tenham profissionais da área de jogos para que você tenha orientação. O que você quer fazer em jogos? É trabalhar com arte, é trabalhar com programação, é trabalhar com o roteiro do projeto. Então, tem vários segmentos. Mas assim, como eu sou programadora e estou mais numa parte de criação de conteúdo, acho que as pessoas têm que usar a internet ao favor delas, né? Então, sei lá, pesquisar no Google curso de programação, coloca, sei lá, o Unity, que é uma ferramenta usada para desenvolvimento de jogos. Então, na internet existem vários cursos gratuitos que te possibilitam a criar esse tipo de jogos, por exemplo, tutoriais na internet que ensinam a fazer jogos. É muito bom, porque isso te ajuda a conseguir se capacitar ali com um pouco de dinheiro, querendo ou não. Você só vai precisar do acesso à internet e ao seu computador. Hoje você consegue se conectar com pessoas que estão em outro país sem precisar sair da sua casa. Então é uma troca muito legal isso, porque você vai ampliando a sua rede. Muitas vezes saindo dessa zona de conforto, né, que você vai precisar de umas horinhas ali pesquisando, mas é uma coisa que possibilita. Por exemplo, eu estar junto aqui com você foi porque a Júlia em um momento me conheceu pela internet. E ela apresentou a gente pela internet. Sim, exatamente. Ele é um logo que representa uma mulher negra afro-brasileira, né? E se comunica muito com as temáticas do nosso estúdio, porque, querendo ou não, nosso estúdio ele é focado em jogos com narrativas afro-brasileiras. A gente está também agora desenvolvendo um outro jogo em parceria com o estúdio do José Wilson, que é a Pick Juice, que é um jogo que ele se chama One Beat Me, e ele é um jogo sobre batalha de beatbox. Tem uma história de hip hop, né, com a cultura pop, então chegou um momento
de as pessoas negras contarem as suas histórias para outras culturas conhecer aquilo e parar de ter uma imagem estereotipada e marginalizada da cultura negra. Então, a gente quer muito que com Angola Janga, Picada dos Sonhos, as pessoas consigam entender um pouco mais da nossa cultura e saber que é uma coisa a ser explorada, porque a gente sabe que a origem do ser humano veio lá da África, então tem toda uma história por trás disso, né? Olá, meu nome é Raquel Mota, eu sou fundadora da Sway The Real e programadora de jogos.